Muito boa noite, novamente a todos. Eu sou a Marta Rodrigues, presidente da direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e da parte da Câmara Municipal, enquanto parceiros nesta organização, temos Marlene Guerreiro, a nossa vice-presidente da Câmara Municipal e também responsável agora também do Pelouro da Educação, entre outros. O objetivo de aproximar, peço desculpa, vou só aqui desligar, também de envolver, capacitar os nossos pais, professores, educadores técnicos, alunos e dirigentes associativos, criámos estas sessões, trazendo temas pertinentes e atuais. E o de hoje, obviamente, não seria diferente. Agradecer a presença de todos, bem como também a presença dos convidados que estão conosco e à nossa oradora desta noite. Boa noite, Marlene. Vou-te passar então a palavra, aproveitando para desejar uma boa sessão a todos, principalmente uma ótima apresentação, porque estamos todos expectantes para ouvir a Susana. Ora, muito boa noite. Obrigada, Marta. Obrigada, Susana, por teres aceitado aqui o nosso convite, o nosso desafio. Já há algum tempo que vínhamos desafiando também a nossa conterrânea, mais uma nossa conterrânea, e gostamos sempre de desafiar aqueles que nós conhecemos, também a partilharem o seu conhecimento e a sua experiência, o seu testemunho. E é isso que vai acontecer. Eu agradeço muito à Susana por ter aceitado aqui este desafio e por trazer um tema que eu acho que é transversal a todos os outros temas de alguma maneira e que nos impele a refletir. Efetivamente, muitas vezes nós dizemos que a infância é uma etapa muito importante da nossa vida e eu acho que é isso mesmo que nós vamos perceber hoje, que mais do que uma etapa, é a etapa fundamental, é o laboratório onde nós formamos a nossa personalidade e é por isso que é muito importante nós percebermos de que modo é que as experiências que nós fazemos nesse laboratório vão condicionar de alguma maneira a nossa vida. Penso que será muito importante esta reflexão para todos nós, pais, famílias, comunidade, e por isso é com muito gosto que estamos aqui em mais uma sessão Mais Família, a falar daquilo que é mais importante, da forma como podemos ser melhores famílias para fazermos mais felizes as nossas crianças e os nossos jovens. A Susana, dizer em traços muito gerais, é mestre em Neuropsicologia Clínica pela Universidade do Algarve, é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e também Psicologia da Justiça, é perita forense, frequenta uma pós-graduação em Psicoterapia de terceira geração. Aliás, ela gosta muito de estar sempre a obter mais conhecimento, é algo que a marca, esta vontade de aprender. Tem um percurso profissional essencialmente marcado pela intervenção em contexto clínico e comunitário, exerce atualmente funções de psicóloga clínica em contexto prisional, o que é extraordinariamente interessante, onde tem realizado intervenção psicológica junto desta população reclusa a nível individual, bem como ações de promoção da literacia em saúde mental, tão importante e tão urgente. Como áreas de interesse são várias: o desenvolvimento infantil, o trauma complexo, as terapias psicossomáticas, a terapia focada nas emoções e o neurofeedback. Eu penso que já temos aqui bastantes ingredientes para aguçar a nossa curiosidade e certamente ficaremos agora com uma intervenção muito interessante que nos vai suscitar depois muito mais questões. Muito obrigada a Susana e a todos vós e a palavra então à nossa convidada. Obrigada. Obrigada, Marta, e obrigada, doutora Marlene. Bom, então boa noite a todos. Cabe-me primeiro agradecer o convite e a vossa presença. Toca-me ver o interesse das pessoas neste tema, que é um tema que já dá uns anos para cá tem vindo a despertar o meu interesse e tem sido o meu objeto de estudo e espero que vá de encontro, não sei se a todas as vossas expectativas, mas que se não for muito, muito esclarecedor, pelo menos que aguce para que se explore mais este tema, que não é novo, mas que tem vindo agora cada vez mais à luz do conhecimento da sociedade,
da sua importância, ok? Eu vou tentar explicar um bocadinho o que é isto das experiências adversas na infância e depois qual será o seu impacto no desenvolvimento a nível do cérebro e depois no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Então, aqui começar. Há bocado correu bem, há bocado correu melhor. Então, do que é que falamos quando falamos de experiências adversas na infância? É um conceito subjetivo, mas basicamente estamos a falar de acontecimentos que nos acontecem numa idade jovem, têm sido definido até aos 18 anos e que são causadores de stress ou de outras emoções negativas potencialmente traumáticos e principalmente ter estas vivências na falta de um acompanhamento emocional que depois seja securizante, não é? De um bom acompanhamento ou ser exposto a elas de uma forma continuada, revelou ter um impacto a nível do neurodesenvolvimento e isso depois manifesta-se ao longo da nossa vida de várias formas, não é? Desde uma maior probabilidade a desenvolver doenças somáticas, como uma maior probabilidade de ter comportamentos disfuncionais. Permitam-me só, aqui, como disse há bocado a Marta, a parentalidade em direto e pedir ao meu filhote para baixar aqui o som. Oh, Afonso, baixa o som, filho. Afonso. São coisas que acontecem. Quem de nós, pais, não nos aconteceu uma coisa assim? Pronto, isto faz tudo parte. Estranho seria se não acontecesse. Está tudo bem. Sim, é por isso que, como a Marta disse, bem, parentalidade em direto. Exatamente. Foi o que eu disse à doutora Marlene, que o meu maior desafio ia ser gerir aqui os horários dos miúdos. Bem, o que é que nós estamos a falar quando falamos em experiências adversas? Eu já vou explicar como é que este conceito surgiu, os primeiros estudos que foram feitos. Hoje em dia há um questionário que se aplica para perceber o tipo de experiências adversas que as pessoas podem ter vivenciado na infância e que foram definidos assim em grandes grupos as seguintes: maus tratos, e podemos estar a falar aqui de maus tratos físicos e ou emocionais, ok? Negligência física ou emocional e ou, não é? Sempre aqui, e ou emocional. Abuso sexual, violência doméstica. Eu aqui neste até pensei como é que havia de escrever bem, porque não é só, pensei se vítima e presenciar. A criança pode não ser vítima de agressão, não é? Só, entre aspas, presenciar. Mas depois não quis pôr o só presenciar, porque para mim uma criança que presencia um progenitor a ser agredido também está a ser vítima. A perda de um progenitor ou divórcio parental, ter um familiar com problemas de abuso de substâncias. Este item normalmente é dividido em dois. O abuso de álcool é cotado num item diferente do abuso de outras substâncias. Eu aqui juntei abuso de substâncias no geral. Ter um familiar com doença mental também tem sido considerada uma experiência adversa na infância. Ter um familiar preso. Entretanto, isto foi do estudo original. O médico, que eu já vou falar a seguir, que começou a estudar estas coisas, foram as categorias, não é? De experiências adversas na infância que ele foi estudar. Isto dá uns anos para cá, têm sido sugeridas muitas adaptações, quase que se pode dizer até, pois, quase que qualquer coisa de negativa que ocorra pode ser considerada uma experiência adversa na infância. Hoje já se aplica um questionário complementar e considera-se, por exemplo, a questão de testemunhar um abuso. Imaginem, por exemplo, a criança não é vítima, ela, do abuso sexual, mas é testemunha de, ou há um irmão na casa, um irmão, irmã, ok? Que um progenitor. Viver em situação de sem-abrigo, crescer em ambientes violentos, mesmo que não seja violência diretamente contra a pessoa, assistir, não é? Outras pessoas a terem comportamentos violentos, ser vítima de bullying, viver num ambiente de pobreza, e aqui, às vezes, como eu costumo dizer,
meio a brincar, meio a sério, não estou a falar de uma pobreza no sentido de não poder comprar uns ténis da Nike, passando a publicidade. Estamos aqui a falar de uma pobreza que implica, se calhar, a pessoa não saber se tem dinheiro para pagar a renda no próximo mês ou não sabe se tem dinheiro para comer. Quer dizer, que é uma pobreza mais. Não aquilo que as pessoas às vezes entendem como sendo pobreza. Mas têm sido acrescentadas outras coisas que eu também depois não pus aqui, como, por exemplo, ser vítima de um acidente grave, ter um traumatismo craniano, etc, etc, etc. Então isto começou a ser estudado por um médico, que foi o Alberto Felitti, que eu já ia aqui ativar um outro sem querer. E este médico até era um médico que tratava pessoas com obesidade, e que começou a reparar que até a maior dificuldade dos doentes dele nem era perder peso, às vezes, depois da aplicação das bandas gástricas, etc, etc. É que as pessoas às vezes perdiam muito peso e depois voltavam a ganhar, muito mais às vezes até do que aquilo que tinham antes da intervenção. E isto começou a suscitar nele alguma, alguma curiosidade e algum interesse. E quando ele começou a explorar um bocadinho mais o que é que se passava na vida daquelas pessoas, porque às vezes os médicos estão ali 10 minutinhos, né, com a gente, 15 minutinhos na consulta, e vou fazer quase aqui o exercício que um médico que eu gosto muito faz, que é a quantos de vocês, e mesmo aqueles que têm, por exemplo, condições de saúde mais graves, etc., a quantos de vocês os vossos médicos perguntaram o que é que se estava a passar na vossa vida? E como é que tinha sido a vossa vida, né? Como é que tinha sido a vossa história, né? Muito poucos. Até na área da saúde mental eu vejo, às vezes, médicos psiquiatras que tratam doentes sem nunca explorar muito bem o que é que foi a vida da pessoa. Eu acho surreal, mas pronto. E este médico começou a se interessar e começou a identificar que muitas das pessoas que ele tratava tinham sido vítimas de abuso sexual. E foi daqui que nasceu esta vontade de estudar, não é? Que tipo de experiências estressantes, às vezes até traumatizantes, na infância, as pessoas tinham tido e de que forma é que isso tinha uma relação com o estado de saúde delas em adultos, ok? E esse estudo, que foi um estudo onde foram avaliadas 17 mil pessoas, então não foram poucas, em traços gerais, ele identificou uma correlação positiva, não é? Fortemente positiva, entre as experiências adversas na infância, aquelas primeiras que eu apresentei, que foram as que ele introduziu nesse estudo, e o estado de saúde das pessoas décadas depois. Desde mais problemas de saúde física, não é? Uma maior proporção de dependências e outros comportamentos de risco, como promiscuidade, por exemplo, sedentarismo, etc. Maiores índices de automutilação, mais problemas de comportamento, mais dificuldades no funcionamento psicossocial. Ou seja, quanto mais experiências destas, quanto mais as pessoas pontuavam no questionário de experiências adversas na infância, piores eram os seus índices de saúde física, mental, etc. As consequências destas experiências podem se manifestar a curto prazo, mas às vezes, mesmo que não haja, ou melhor dizendo, que nós não nos apercebemos que são fruto disso a curto prazo, podem surgir ou tornar-se mais proeminentes a longo prazo, a médio ou longo prazo. Entre as imediatas temos, por exemplo, as lesões físicas. Aqui, se calhar, também estamos a pensar um bocadinho mais nas experiências adversas, como a questão dos maus tratos, a questão da negligência física, a questão do abuso sexual, né? E outras que não se vêem, que vou falar um bocadinho sobre elas, que não deixam de ser consequências a nível fisiológico, mas que nós não vemos a olho nu, que afetam a nossa fisiologia, a funcionalidade do nosso sistema nervoso, mas também distúrbios psicossomáticos que estão associados ao stress que ocorre por viver essas experiências. As perturbações do sono, as perturbações do comportamento, as perturbações alimentares,
de ansiedade, as depressões, etc. A médio e longo prazo, portanto, na juventude ou na vida adulta, o que se vê é que podem surgir comportamentos de risco para a saúde e perturbações a nível da saúde física e mental, como, por exemplo, maior tendência para o consumo abusivo de substâncias, que eu gosto sempre de ressalvar, que não são só as ilícitas, falamos também de álcool, falamos também da questão, por exemplo, dos ansiolíticos, que é um problema grave em Portugal, mesmo que a gente consiga ter acesso a eles de modo legal. Outros comportamentos aditivos, porque não há só adições químicas, há as adições comportamentais, e eu acho que é de falar disso mais à frente, até aquelas adições comportamentais que a sociedade premia e incentiva, como a adição ao trabalho. Também é possível a gente sermos viciados no trabalho, não é? E isso às vezes a sociedade reforça, não quer dizer que seja muito saudável para nós. Inatividade física, comportamentos sexuais de risco, comportamentos autolesivos, que é um problema que também está em crescimento nas franjas dos nossos jovens, comportamentos desviantes e mais marcados pela violência física e emocional. E eu costumo dizer o seguinte: relacionar as experiências adversas na infância. Se eu estiver a falar muito rápido, digam-me, está bem? Eu tenho tendência às vezes para... o que eu costumo dizer é que relacionar estas vivências a uma maior probabilidade de comportamentos disfuncionais, doença mental, toxicodependência, criminalidade também. Muitas vezes as pessoas compreendem, aceitam, mas há aqui sempre uma reticência no sentido de estamos a arranjar uma desculpa, ok? E veremos mais tarde que nunca é esse o objetivo. Porque nestas questões que eu falei, de comportamento criminal, que é um assunto que me diz, me é muito caro, né? Das toxicodependências, etc., tendemos a achar que há um fator de escolha pessoal muito grande. Há sempre, nós somos sempre, eu digo sempre, nós somos sempre responsáveis pelas nossas escolhas e pelo nosso comportamento, certo? Não quer dizer que não haja muitas coisas que às vezes nos empurrem mais para aqui ou mais para ali. Mas as experiências, e isto é que às vezes surpreende as pessoas, a vivência destas tais experiências negativas, adversas na infância, têm sido também correlacionadas, muito fortemente correlacionadas com muitas doenças físicas ou somáticas, se quisermos chamar assim. E antes de falar de quais são elas e dar alguns exemplos, queria-vos falar deste gráfico, deste esquema, que nos diz sobre o impacto das experiências adversas na infância no ciclo de vida. Acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, porque passa-se o seguinte: na presença de experiências adversas na infância, não é? E quanto mais nós experienciarmos, pior. Imaginem ser pobre, lá em casa a violência doméstica, depois o pai foi preso, e havia consumos, associado a consumos, depois o pai foi preso, ou a mãe morreu porque o pai matou a mãe e o pai foi preso. Estamos aqui, umas quantas logo aqui, né? Pronto. As experiências adversas na infância aumentam, como vamos ver, a probabilidade. E aqui a questão do aumentam a probabilidade é sempre aqui uma peça-chave. E eu vou bater nesta tecla. Não estamos a dar sentenças a ninguém, e porque há sempre alguém que diz, mas fulano tal passou por isto e aquilo outro e não foi assim. Certo, estamos a falar de probabilidades. Estamos a falar que aumenta a probabilidade de acontecer. E aumenta a probabilidade de acontecer o quê? Que hajam perturbações no neurodesenvolvimento. Quando há perturbações no neurodesenvolvimento, é maior a probabilidade de acontecer e de haver disfunção, mau funcionamento a nível emocional, cognitivo, das nossas relações sociais. Aumenta a probabilidade da adoção dos tais comportamentos de risco, como as dependências, o sedentarismo, etc., ou de doença, o que por sua vez leva a problemas psicossociais, né? Junto da população com a que eu trabalho, por exemplo, questão de serem presos, questão de serem
codependentes, a questão de irem para o desemprego, etc, etc. E isso vai aumentar a probabilidade de, para a próxima geração, ocorrerem experiências adversas na infância e por aqui vai, não é? Isto transforma-se num ciclo, se a gente não o tentar cortar. Então, eu acho que não há praticamente doença nenhuma, quer dizer, por acaso aqui à frente vou falar de algumas mas muitas doenças, quase todas as doenças têm sido relacionadas de alguma forma com a questão das experiências adversas na infância, no sentido que ter as experiências adversas na infância aumenta a probabilidade de vir a desenvolver a doença. Por acaso aqui tenho estas duas, em que apresento aqui alguns dados de estudos portugueses, mas estudos portugueses está muito fraquinho. Isto em Portugal ainda é uma área que está muito por explorar. Mas algumas doenças que têm sido associadas à questão das experiências adversas na infância. A diabetes, por exemplo, nesta eu consegui encontrar aqui dados para a nossa população. Um estudo português, apesar de ter uma amostra pequenina, encontrou uma taxa de 15%, de 15,3% de pessoas que tinham diabetes em pessoas com experiências adversas na infância, por contraposto a 9,8% na população geral. Críticas aqui, várias, pronto, o próprio estudo faz essas críticas, não é a mesma coisa a gente ter uma experiência adversa na infância e ter 10, ok? Os estudos mais finos fazem esta diferença, mas pronto, é o que temos aqui Achei que era mais interessante trazer aqui um dado da nossa população. Também é interessante saber se estão a falar de diabetes ponto final ou diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Porque as experiências adversas na infância correlacionam-se com a diabetes tipo 2, ok? A diabetes tipo 1 tem uma componente genética muito mais forte, menos influenciável pelo ambiente. Aqui também seria interessante saber, e eles não falam lá numa diferenciação. Mas pronto, artrite reumatoide e, no geral, as doenças do reumático, doenças inflamatórias. Aqui também encontrei um estudo que foi feito no Porto, e aqui a diferença realmente é gritante. 5,8% das pessoas que tinham reportado algum tipo de experiência adversa na infância versus 0,7% da população geral, acho que é uma diferença muito grande. Embora aqui tenha a mesma crítica, que é não diferenciaram o número de experiências da infância que as pessoas tinham. Já para não falar do tipo, mas pelo menos diferenciar o número. Mas pronto. Mas têm sido associadas com uma maior prevalência de uma data de outras condições de saúde, doenças autoimunes, hipertensão arterial, maior probabilidade de termos um AVC, asma, principalmente na infância está muito, muito associada à questão das experiências adversas na infância e da ansiedade, doença oncológica, e a lista poderia seguir por aqui. Ou seja, quanto mais experiências adversas na infância as pessoas reportam ter tido, maior é a probabilidade delas serem diagnosticadas como adultos com alguma destas condições de saúde, ok? Isto são só exemplos. E aqui eu trouxe estes gráficos que eu, assim, tenho que pedir desculpa por serem em inglês, porque é tal coisa. Em português, zero. E depois, há estudos, este, por exemplo, é um estudo de 2013, e há estudos mais recentes, mas eles não gostam de organizar os dados em gráficos. E aquilo torna-se... Eu quis trazer este do gráfico porque acho que é fácil de perceber. Em que nós temos aqui, por exemplo, logo aqui na primeira, não sei se vocês conseguem ver a mexer o rato, mas, por exemplo, cancro. Pessoas que reportam ter tido uma experiência adversa na infância, a probabilidade delas terem sido diagnosticadas com uma doença oncológica em adultos é abaixo de 1%. Aumenta para 1 com 2 ou 3 experiências adversas na infância e dispara quando são 4 ou mais. Perdão. E isto acontece com quase tudo. De 4 ou mais para cima, as probabilidades disparam sempre muito mais de haver todas aquelas consequências negativas, não só de doenças físicas,
como as outras questões das doenças mentais, das toxicodependências, etc, etc. Eu, quando faço este tipo de apresentações, por exemplo, para a população reclusa, levo dados de estudos sempre feitos no estrangeiro com reclusos e, por exemplo, só para dizer, na população reclusa, 90% da população reclusa apresenta uma taxa de 6 experiências adversas na infância ou mais. Isto é a partir do. Realmente eu tenho reparado nos estudos que do 4 para cima, então, realmente é muito significativo. E aqui é a relação entre o número de experiências adversas na infância que a pessoa reporta ter tido e várias condições de saúde. Temos aqui, por exemplo, como fumar, e eu não sei se vocês, mais uma vez, conseguem ver bem os gráficos, isso, eu espero que sim. E dá para reparar que quando sobe de 4, que é o que as barras mais clarinhas do gráfico, de 4 experiências adversas na infância ou mais, isto dispara. A influência é menor aqui na questão, por exemplo, de fumar, obesidade severa, há alguma, mas é menos. E claro, ela cresce. É alguma coisa comigo? Não. Assim, são os de fundo como o meu que eu tenho aqui, né? Certo. Pronto. Aumenta aqui, por exemplo, dificuldades em controlar a raiva, o uso de ilícito de drogas, dificuldades de memória, ok? Alcoolismo, alcoolismo muito, aqui é a segunda antes do fim, e a probabilidade de usar drogas injetáveis, pronto. Mas isto é a tal coisa que eu falei. Estas as pessoas compreendem por um lado, mas por outro lado acham, estão a tentar arranjar uma desculpa. E, e às vezes o que choca mais as pessoas e que deixa as pessoas mais admiradas é realmente a relação com as doenças somáticas, com as doenças físicas. Este gráfico também achei muito interessante e que nos mostra a relação das experiências adversas de infância como sendo preditoras, ok? Como sendo uma forma de prever problemas a nível de neurodesenvolvimento e comportamentais. Então, o que é que eu acho aqui muito interessante? Ver se eu consigo explicar o gráfico para quem tenha mais dificuldades, ainda por cima está em inglês. O triângulo de baixo, nós vemos que condições como o síndrome de Down, o síndrome de La Tourette e a paralisia cerebral são condições que mostram fatores intrínsecos muito fortes e uma relação muito baixa com as experiências adversas na infância. O que faz sentido, certo? Síndrome de Down, a gente não tem bem a ver, pois, é uma coisa genética, não, a relação com as experiências adversas na infância deve ser próximo de zero. E só não será zero por coisas que talvez eu consiga ter tempo de falar mais à frente, sobre as experiências adversas dos nossos próprios pais e como isso altera a nossa genética, etc. Mas tem uma relação muito maior, as nossas experiências adversas que nós poderemos ter tido, vai aumentando, né? Dificuldades a nível intelectual, enxaqueca, atrasos a nível de desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, déficit de atenção com hiperatividade, distúrbios de ansiedade, problemas comportamentais, depressão e perturbações de uso de substâncias, portanto, toxicodependência, são aqueles que mostraram uma maior influência das experiências adversas na infância. Uma coisa que eu gosto sempre de salientar, e por exemplo, gosto muito de salientar quando falo destas coisas para os meus, entre aspas, reclusos, que é assim, estas coisas, estes outcomes negativos, estes resultados negativos que estamos a falar, né, em termos de saúde, em termos de comportamento psicossocial, ok? Apresentam uma variabilidade muito grande. É a tal coisa, duas pessoas que crescem no mesmo ambiente e experienciam, se calhar, até as mesmas experiências adversas na infância, às vezes, como adultos, têm comportamentos completamente diferentes.
ok? Portanto, há aqui várias, não é só o que nos acontece que influencia, né? Pode ser influenciado pela idade, por características do temperamento inato de cada um. Também acho que vou falar um bocadinho sobre o que é que nós consideramos que é isto do temperamento inato. Fatores como a capacidade de adaptação, a resiliência, o momento de vida em que ocorrem estas adversidades adversas na infância, o tipo, a frequência, a duração, a gravidade, o grau de proximidade entre a vítima e o agressor, quando estamos a falar de experiências adversas na infância que impliquem esta questão de haver um agressor, ok? Para vos dar uma ideia, ser vítima de abuso sexual é uma experiência adversa. Essa então a gente pode dizer que é traumática mesmo, ok? Mas não é a mesma coisa ser vítima de abuso sexual por um estranho numa coisa ocasional, é horrível na mesma, não pode acontecer, mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo impacto do que ser vítima de abuso sexual dentro da família. E que ainda foi, infelizmente, ainda é o que continua a acontecer mais. Né? E não é a mesma coisa uma criança ser vítima de abuso sexual, vamos dizer do pai, não tendo a querer criar nenhum tipo de estigma, nem coisa do género, mas só para dar um exemplo. E pedir socorro à mãe, por exemplo, né? Imagina esta situação e contar à mãe o que é que se passou. E a mãe atender, acreditar, tentar perceber o que é que se passa e fazer alguma coisa, ou ser vítima de abuso sexual e até ir dizer à mãe, estou aqui a pensar na mãe como podia ser outra pessoa, né? E ninguém fazer nada. Dizem que não acreditam, ou até no pior dos casos, porque acontece, acreditem que infelizmente acontece e muito, até sabem, mas nada fazem, e quando não são coniventes, por exemplo, estão a perceber? Em que as vítimas mais tarde reportam que, se calhar, isto pode parecer assim um bocadinho difícil de compreender, mas as vítimas reportam muito isto. Se calhar doeu mais ninguém ter feito nada do que o abuso em si, ok? E não quer dizer que o abuso não seja mal o suficiente, porque é zero, não pode acontecer. Mas o facto de depois, lá está, falta do tal apoio securizante, ok? E nós vamos ver, eu tenho aqui escrito, não é? Que as experiências adversas na infância, que têm a ver com esta questão da relação com o outro e da relação com o cuidador, são as que têm pior impacto e o pior prognóstico, depois, em termos de impacto da nossa vida. Isto é muito complicado depois para aqui para a questão de, lembrem-se que uma das experiências adversas na infância era a negligência emocional. A negligência emocional é aqui uma questão muito problemática, porque é muito difícil de se identificar, porque não deixa marcas físicas. A vítima muitas das vezes não tem noção de que está a haver negligência emocional, e depois às vezes quando vão para a terapia no adulto também é difícil a pessoa identificar certas coisas como sendo negligência emocional, porque às vezes as pessoas têm a tendência a ter assim uma imagem idílica da infância e a apagar um bocadinho na memória a dor que determinadas situações lhe provocou. E atenção que aqui quando nós falamos Afonso, quando nós falamos aqui da questão da negligência emocional, às vezes não estamos a falar de um comportamento que tenha sido intencional, ok? Por parte de quem foi negligente, tá bom? Eu também vou falar um pouquinho disso mais à frente. Pronto, outras coisas que influenciam aqui é a precocidade da detecção, ou seja, se as situações forem detectadas a tempo e houver uma boa intervenção, é diferente do que situações que não são detectadas e que nada é feito. Portanto, nem todos os indivíduos que sofreram experiências adversas na infância terão consequências negativas, estas consequências negativas que falamos, mas o que é de esperar é que muitos possam vir a ter, porque esse risco está realmente aumentado. Bom, então falando aqui um bocadinho do impacto das experiências adversas na infância no neurodesenvolvimento. Eu gosto muito desta frase que é: as mudanças importantes nos nossos corpos podem ser criadas não apenas por substâncias e toxinas,
mas também pela forma como o mundo social, e eu acho que acrescentaria aqui emocional, fala ao mundo programado. Tinha ali um menino muito... Como é que as experiências adversas na infância podem afetar o desenvolvimento? Vamos falar dos mecanismos fisiopatológicos. Basicamente, há duas coisas que acontecem que depois provocam o tal impacto. Ou há uma ativação anormal dos nossos mecanismos de resposta ao stress. Lembrem-se, quando eu comecei a apresentação, eu expliquei o que são as experiências adversas na infância. São situações causadoras de stress ou outras emoções ou outras emoções negativas, ok? Então, há uma ativação anormal dos mecanismos de resposta ao stress. Anormal porque é demasiado intensa, ou pode não ser demasiado intensa, mas é prolongada. E é uma situação que não cessa. Ou então, através da privação de experiências que seriam cruciais para o desenvolvimento, ok? E a combinação destes fatores leva a alterações fisiológicas, o que depois, como consequência, uma maior probabilidade de disfunção e de patologia ou de doença. Quais são estes mecanismos fisiopatológicos do impacto das experiências adversas na infância? Basicamente, eles estão associados à influência que o stress extremo ou prolongado tem no funcionamento dos nossos sistemas de resposta ao stress, ok? Aquilo que está aqui ligado já à homeostasia corporal, ou seja, o equilíbrio do nosso corpo. O equilíbrio não só aqui a nível emocional, de bem-estar, mas mesmo até a nível químico, ok? Neurológico, imunológico e endócrino, ou seja, hormonal. Que é um eixo que tem aqui um nome todo pomposo, que é o eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal. Que é aqui uma data de mecanismos, de estruturas aqui do nosso corpo, que estão todas a comunicar uma com as outras, né? O cérebro comunica com a glândula pituitária, comunica com os rins, né? Que está aqui implicado aqui no sistema hormonal, endócrino, etc., e também no imunológico. Isto fica tudo desregulado. E estas alterações, elas persistem na idade adulta, mesmo que nós não tenhamos um estilo de vida prejudicial. Aqui o pressuposto é que o impacto destes acontecimentos e desta desregulação na infância foi tal que levou a uma perturbação deste sistema que ficou ali uma marca. Em situações de stress crónico, o que parece acontecer é que há uma desregulação deste sistema de resposta ao stress, não é? O que sugere que as adversidades vividas numa idade muito precoce podem alterar de forma persistente a nossa capacidade de resposta a eventos estressantes. Podem alterar até a nossa percepção do que é ou não um evento estressante. Se bem que os mecanismos do stress, eles estão ativos no nosso organismo, só aqui abrir a porta à minha cadelinha, mesmo que nós não tenhamos consciência deles, ou mesmo que nós nos convençamos que ter stress é bom, ok? Mas o mecanismo não para. As hormonas de stress estão a ser libertadas no nosso corpo e estão a ter um efeito. Portanto, a ativação excessiva e prolongada desta resposta gera uma ansiedade permanente, gera nós estarmos num estado de hipervigilância, ok? Uma ativação crónica do sistema nervoso simpático que está implicado na nossa resposta ao stress, e que era aqui outra sessão só para falar aqui da resposta de stress, mas que eu costumo dizer assim, o stress é nosso amigo. O nosso cérebro ele foi muito inteligente. A resposta de stress ela está bem feita. O nosso sistema nervoso detecta um perigo, há um conjunto de reações no nosso organismo aos comportamentos, às emoções, mas há outras coisas que a tensão arterial, o batimento cardíaco, a respiração, né, que acontecem, que têm como objetivo resolver aquele perigo e depois passa. Ok? Até há um livro muito giro
que é as zebras não ganham úlceras porque as zebras ainda funcionam assim, né? Às vezes costumo brincar. Havia uns bonecos sobre o Rei Leão, eu costumo dizer, as zebras cheiram o leão, ou veem o leão, pânico e corram, e depois está tudo bem outra vez. E enquanto nós também andávamos na savana e funcionávamos assim, estava tudo bem. O problema é que nós já não andamos na savana. E a nossa sociedade está organizada de uma tal maneira que os fatores de stress tendem a permanecer por períodos muito prolongados. E depois, para nós humanos, os maiores fatores de stress, porque nós somos criaturas muito sociais, somos puramente criaturas sociais, e os fatores de stress para o ser humano são principalmente de natureza emocional e relacional. Portanto, aí nós estamos permanentemente em relação, e se as relações são disfuncionais, causam-nos stress, mas não nos relacionarmos também nos causa stress. Isto é aqui uma faca de dois gumes. Portanto, está sempre. Eu peço-me sempre, por exemplo, a resposta de stress implica mudanças no sistema digestivo, no sistema hormonal, no sistema imunitário, porque é suposto ser uma coisa que depois passa, mas quando não passa, deixa uma marca, né? Por exemplo, a questão aqui das doenças autoimunes. O sistema de stress está sempre ativo e o sistema imunitário está sempre enfraquecido. Se calhar agora faz sentido a gente pensar o que é uma doença autoimune, o que é que está a fragilizar? É o sistema imunitário, né? Na questão das doenças oncológicas também é muito isso. Células anormais surgem a toda a hora no nosso organismo. E o nosso corpo tem mecanismos de proteção que as elimina. Quando surge a doença oncológica, o que falhou muitas das vezes foi esse mecanismo protetor do nosso corpo. Porquê é que falhou? Porque tínhamos um sistema imunitário fragilizado. Hormonal também. Há muitas doenças oncológicas que estão relacionadas com as questões hormonais. E etc. Então, quando a gente percebe isto desta perspectiva, não é assim tão estranho o tal impacto das experiências adversas na infância nas doenças do corpo. É por causa disto. O stress tem estes efeitos todos. A longo prazo, o stress é nosso amigo. Durante muito tempo é que não. É aqueles amigos que a gente diz-lhe olá e depois se ele fosse embora era bom. A gente não queria que ele ficasse a dormir cá em casa. A desregulação do sistema imunológico e deste sistema muito giro, que ocorre pela exposição a estas adversidades numa idade precoce. Imaginem o que é, por exemplo, uma das experiências adversas na infância é a violência doméstica. Imaginem qual é o sentimento de impotência de uma criança nessa situação, né? A criança não pode fazer nada, mas tem que viver ali, né? Ou então podemos pensar, mas pode pedir ajuda, pode... Sim, vão dizer isso a uma criança. Há crianças que foram brutalizadas pela família e mesmo assim, se a gente lhes der a opção, elas não querem que a gente as retire da família. Porque às vezes também o apego também é uma coisa muito forte. Portanto, a criança vê-se ali presa numa situação em que não pode fugir. O stress está sempre. Só para dar aqui um exemplo. Pronto. Estas hormonas todas, estes neurotransmissores todos, que ficam no nosso sistema durante tempo a mais, né? Quando isto acontece numa idade muito precoce, o que é que acontece? Em que o cérebro ainda está em desenvolvimento, o sistema nervoso ainda está em desenvolvimento, o que é que acontece? Criam-se ligações que não eram suposto ligarem-se e não se criam ligações que era suposto ligarem-se, ok? E isto afeta depois o desenvolvimento de áreas cerebrais que são importantíssimas depois para o nosso funcionamento enquanto adultos. Para dar aqui um exemplo, áreas como a amígdala, que aqui na imagem é este pontinho laranja, mas eu vou explicar o que é a amígdala. É o nosso detector de stress, é o nosso detector de fumo. O hipocampo está englobado aqui neste pontinho laranja. O córtex pré-frontal é aqui esta parte azul, e há quem diga que é responsável por aquilo que nos torna humanos. Eu digo que é humanos com H pequeno, diferentes das outras espécies. Planeamento, criatividade, empatia, linguagem, etc.
E aqui há amarelo temos o tronco cerebral. Tem ligações muito fortes ao sistema digestivo, batida do coração, etc. Eu à frente explico um bocadinho qual é a função de cada um. E elas são extremamente sensíveis, porquê? Ou têm um desenvolvimento após o nascimento prolongado, como é o caso em especial aqui do córtex pré-frontal, é a zona mais imatura do nosso cérebro quando nós nascemos. Os dados mais recentes dizem-nos que o desenvolvimento do córtex frontal não está completo antes dos 25 anos, portanto nós temos aqui a nossa espécie é aquela que nasce mais despreparada para o mundo. É muito adaptável, mas o adaptável às vezes pode correr muito bem e também pode correr muito mal. Okay? Aqui a tal parte do cérebro que nos torna muito humanos, se isto corre mal também nos torna muito desumanos, se é que me faço entender. Outras áreas são sensíveis porque têm uma densidade de receptores destas tais hormonas de stress, etc., muito grandes, estamos a falar da amígdala e do tronco cerebral, e são uma zona onde ocorre algum grau de neurogênese, ou seja, nascem neurónios, há quem diga que não, mas nascem neurónios após o nascimento. Estamos a falar aqui mais uma vez da amígdala e do córtex pré-frontal principalmente. Aqui eu achei que cabia trazer aqui um bocadinho, curtinho, uma explicaçãozinha sobre desenvolvimento cerebral. Desenvolvimento cerebral ocorre, de certa maneira, podemos dizer, de baixo para cima. No sentido que áreas que até do ponto de vista da evolução da espécie são mais antigas e partilhamos estas áreas, pelo menos na função que elas têm com outras espécies, né? Coisas mais básicas, depois faz coisas mais complexas. A amarelo, o tronco cerebral é responsável pelo quê? As funções básicas, eu costumo dizer, tudo aquilo que um bebê consegue fazer quando nasce. Estar acordado, dormir, comer, sujar a fralda e chorar, porque quer atenção, quer contacto, né? Quer afeto. Depois temos o sistema límbico, que era aqui implica ali a tal amígdala, entre outras estruturas, que é uma parte do cérebro que é o lugar das emoções, ok? A amígdala é a parte do nosso cérebro que detecta perigo, é a parte que, antes ainda da gente pensar. Às vezes o exemplo que eu dou é, vamos numa caminhada, piso um pau, já estou a dar um salto para trás antes de me perceber que é um pau. Porque a minha amígdala achou que era uma cobra, já dei um salto. Né? Ela é muito rápida nos julgamentos que faz, às vezes faz julgamentos errados. Os lobos frontais são os últimos a se desenvolverem, têm um desenvolvimento muito forte ali a partir dos 2 anos. São responsáveis pelas capacidades de concentração, né? Portanto, a gente manter a atenção focada numa tarefa, controle dos impulsos, né? Até às vezes digo que o lobo frontal não é tanta questão daquilo que ele nos faz fazer, mas aquilo que ele não nos deixa fazer, né? Controlar às vezes o impulso da parte mais de tal sistema límbico. Imaginação, refletir, o sentimento de empatia, portanto há aqui um conjunto de neurónios que são os neurónios espelhos que são ativados quando o outro faz alguma coisa, ativam-se esses neurónios também em mim. Pela linguagem, pelo reconhecimento de faces, pela expressão facial, são muito imaturos no nascimento, têm um desenvolvimento grande ali a partir dos 2 anos e não se consideram completamente maduros antes dos 25. E, portanto, isto o que quer dizer é que eles são extremamente influenciáveis por aquilo que acontece no ambiente, ok? E aqui a zona do sistema límbico é uma zona que se desenvolve no relacionamento com o outro. O meu sistema límbico aprende a regular-se quando eu tenho um cuidador regulado, sou um bebê ou uma criança. Não tem autorregulação. É o adulto que tem o papel de me ensinar, de me acalmar. Portanto, se eu tiver um cuidador que é calmo, que é estável, que é seguro, que é regulado, eu vou aprender a ser também assim. O meu cérebro vai receber essa mensagem e é esse entendimento que ele tem do mundo. Isso muda, pois, a maneira como os meus lobos frontais, né, que são responsáveis por estas capacidades todas tão importantes, também têm depois a função deles.
Todas as vezes quando a gente diz que as pessoas perdem a cabeça, o que acontece é que a força do sistema límbico é tanta, a contribuição emocional é tão forte, que o lobo frontal não teve força suficiente para tomar, se calhar, a melhor decisão naquela situação. Não estamos aqui a querer dizer que o lobo frontal tem um papel mais importante, porque acontece, há pessoas com perturbações até comportamentais muito graves, o lobo frontal delas, nestas capacidades mais cognitivas, etc., testes de inteligência, etc., está tudo certo. Mas às vezes perderam a capacidade de estarem sintonizadas com o seu sistema emocional. E isso também causa perturbações graves na vida dela, porque as nossas emoções fazem-nos muita falta, está bem? Elas mostram-nos o caminho. O pressuposto aqui é que quando eu não aprendi a regular as emoções, às vezes nem tão pouco sequer a reconhecê-las e não sei tão pouco o que fazer com elas, depois o meu lobo frontal não sabe ler essa informação, ou não sabe o que é que há de fazer com essa informação. E depois as pessoas tomam as decisões erradas às vezes na vida. Bem, continuando aqui no impacto no cérebro. Os estudos das neurociências têm demonstrado que as experiências adversas na infância, muitas vezes associadas a determinados fatores genéticos, podem afetar circuitos cerebrais da serotonina, que já, né, toda a gente quase hoje em dia associa logo à questão da depressão, não é? Mas a serotonina está aqui, sobretudo, muito associada a uma sensação de bem-estar. Da dopamina, que está implicada na questão da motivação, do prazer, da recompensa, e que está muito afetado o sistema da dopamina quando falamos de pessoas com dependências, qualquer tipo de dependências, está bem? Químicas ou comportamentais. Bem como influencia o nível de receptores GABA, que tem a ver com a regulação da ansiedade, e das endorfinas, que são os opioides naturais do corpo, está bem? E que estão aqui muito implicados na nossa resposta à dor, ok? O que é muito interessante nós vermos, por exemplo, nas pessoas que têm tendência a ter problemas de adição, seja de heroína, seja de medicamentos como, por exemplo, Cernage, etc., a nível do funcionamento cerebral deles, o sistema das endorfinas está muito alterado. E alguns estudos, por exemplo, feitos com ratinhos, mostraram que os ratinhos que eram menos lambidos pelas mães, sendo que nos ratinhos o serem lambidos é um sinal de afeto, é serem bem cuidados, mostravam alterações no cérebro a nível do sistema das endorfinas, e isso estava relacionado com, mais tarde, a terem uma maior tendência para abusarem de opioides. Podemos dizer que não somos ratinhos, mas também não somos tão diferentes dos ratinhos como gostávamos de pensar. Também temos alterações a nível da própria atividade elétrica do cérebro. Indivíduos com perturbação de stress pós-traumático, mas também crianças e adultos com diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, e pessoas que, mesmo que não tenham nenhum diagnóstico clínico, têm história de adversidades adversas na infância, revelam padrões de atividade elétrica anormal no lobo frontal. Elétrica em que sentido? Nós temos uma diversa gama de ondas cerebrais, e as pessoas com estas condições que eu disse têm uma maior percentagem de ondas delta, que são estas aqui mais em baixo, okay? Estas estão aqui assim em verdinho, não sei se vocês conhecem, mas são umas ondas mais lentas, menos associadas a estados de concentração e mais associadas a estados de sonhar acordado, divagar, estar distraído, etc. E aqui eu vou explicar que imagem é esta e porque é que eu trouxe. Houve alguém que tinha colocado das questões, uma questão específica sobre se haviam estudos com crianças institucionalizadas. Então eu achei que, além de simplesmente falar,
achei que também era interessante trazer aqui uns dados mais específicos. Há muitos estudos com crianças institucionalizadas. Há sempre uma questão que a gente tem que colocar aqui nestes estudos, que é, há muitas razões que levam as crianças a serem institucionalizadas. O ser institucionalizado em si já é também considerado uma experiência adversa na infância, ok? Por outro lado, nós podemos dizer, mais vale ser institucionalizado, se calhar, do que permanecer, se calhar não, de certeza, do que permanecer em certos ambientes disfuncionais familiares, mas os estudos revelam que realmente nas crianças institucionalizadas reportam um número maior de experiências adversas na infância e outcomes mais negativos. Esta imagem aqui, o que é que nós temos? Temos aqui, e espero que vocês consigam perceber o que eu estou a explicar. Aqui no primeiro círculo, isto é a atividade, mediram a atividade cerebral de crianças que estavam institucionalizadas numa instituição que eles, vamos dizer, normal, no sentido, os cuidados clássicos daquele país. Ok? E no que nós podemos ver é um padrão de baixo funcionamento cerebral no geral, né? Portanto, hipofunção, como a gente costuma dizer, o nome mais composto. Este círculo aqui do lado, o círculo do lado superior direito, foram crianças que foram institucionalizadas numa instituição com um programa de alta qualidade, mas foram institucionalizadas antes dos 24 meses de idade. O círculo em baixo à esquerda foram crianças que foram institucionalizadas numa instituição com um alto padrão de qualidade, com um programa de cuidados especiais e tinham mais de 24 meses de idade. E o último círculo, o círculo em baixo à direita, crianças que nunca foram institucionalizadas. O que eu acho aqui interessante, e depois estes dados de alguma forma foram transformados aqui no gráfico do lado, é que há aqui alguns parâmetros em que as crianças que foram institucionalizadas em instituições de alta qualidade, em alguns fatores até tiveram resultados melhores que as crianças nunca institucionalizadas, nomeadamente aqui a nível de funcionamento em áreas frontais, que já vimos como importante é, parental está muito associado à área sensorial e motora, mas, aliás, frontal, central, as crianças institucionalizadas depois dos 24 meses, mas numa instituição com cuidados especiais, com um programa de alta qualidade, até tiveram aqui melhores resultados, porque também a gente aqui podemos fazer uma crítica, que é o facto de uma criança nunca ter sido institucionalizada, não quer dizer que às vezes não tenha tido infâncias piores do que algumas das que foram institucionalizadas. Nós temos que sempre olhar para os estudos com uma certa crítica, mas achei aqui também interessante trazer esta informação. Bem, fazendo aqui um resumo do impacto a nível do funcionamento depois do cérebro. Temos a nível do hipocampo, que é uma zona muito, muito sensível na formação das memórias, o hipocampo, nas crianças com historial de experiências adversas na infância, mostra-se mais sensível, ainda mais sensível a estímulos emocionais. No geral, há uma resposta ao stress mais sensível e os níveis da resposta ao stress, como por exemplo os níveis da hormona de cortisol, voltam ao normal mais lentamente do que nas pessoas sem historial de experiências adversas na infância. A nível do córtex pré-frontal, o que temos é um volume reduzido e uma hipofunção, portanto funciona pior, uma função mais fraca, mais baixa, se quisermos dizer assim, principalmente perante estímulos emocionais. A nível do córtex orbitofrontal, que é uma zona muito importante que faz a ligação entre as zonas, lá está, da regulação emocional, a amígdala, etc., e o córtex frontal, também se verifica um menor volume. Na amígdala, que eu disse que era o detector dos perigos, ela revela-se maior e mais sensível aos estímulos emocionais. O tálamo é uma estrutura do nosso cérebro por onde quase todos os estímulos sensoriais passam
antes de irem para as zonas onde são analisados. Portanto, visão, audição, tato e paladar. Os dados do ambiente chegam aos nossos órgãos sensoriais, a pele, a língua, etc., os ouvidos, etc., e vão por ali acima, passam pelo tálamo, o tálamo filtra, e daí envia a informação que ele acha importante para as áreas corticais, que são as áreas que depois vão processar, etc., etc. Eu não falei aqui do olfacto, porquê? Porque o olfacto é a única zona que essa informação vai diretamente à área cortical, não passa pelo tálamo. Por isso o cheiro às vezes é um detonador de memórias e às vezes de comportamentos internos ou externos que a gente às vezes não compreende muito bem, muito poderoso. Porque o tálamo, o olfato não passa aqui por este filtro, vai direitinho. Ou então agora permitam-me aqui dizer uma coisa que eu às vezes digo, pronto, espero que ninguém entenda mal o que agora eu vou dizer, que eu digo às vezes à minha malta lá da reclusão é por isso que cheirada às vezes bate mais forte, então depois começam-se a rir, é por isso que há muita malta. Ou outra coisa, às vezes também os inalantes têm um efeito muito, muito mau no nosso cérebro, à falta de outra palavra, precisamente por isso, né? vai ali direitinho à zona, ok? E aqui numa área que tem mais a ver com a nossa percepção das sensações, né? Ela também é mais reativa, mostra uma maior ativação. Portanto, o que se verifica é que há alterações não só a nível funcional, mas também estrutural mesmo, ou seja, de volume, por exemplo, né, as zonas que não foram criadas, mas também zonas que funcionam mal. Então, 1 minuto. 1 minuto para a parentalidade em direto. Então, passa a linha. Bom, Susana, peço desculpa de interromper, porque assim, isto está a avançar no tempo, muito interessante, como é óbvio. Mas o tempo aqui... está pequenino. Exatamente. Não sei se está quase a terminar, porque tínhamos aqui algumas perguntas que nos foram colocadas, que eram extremamente importantes, provavelmente de serem respondidas. Não sei se está quase a terminar e depois posso colocar então as perguntas. Eu faço por estar quase a terminar. Então está bem, então vá. Só para aqui, não vou então focar-me aqui muito neste diapositivo, mas para complicar ainda mais isto tudo, que já se falou, há uma série de outras coisas que ainda influenciam, interagem com estes acontecimentos, se correr mal, para o lado negativo. Por exemplo, fatores pré e perinatais, estamos a falar, por exemplo, os níveis de stress também durante a gravidez, ok? Que isso depois influencia o nível da hormona de stress que a criança tem à nascença. A questão da qualidade da alimentação materna, o nascimento prematuro, ter baixo peso à nascença, etc. E depois aqui as mudanças epigenéticas. Bom, então eu não vou falar muito sobre isto, mas a epigenética, basicamente, o que quer dizer é que aquilo que me acontece liga ou desliga certos genes, o que quer dizer que isso deixa um impacto, até mesmo para as gerações futuras, ok? Então, fazemos outra sessão para falar só sobre isso. Entretanto, uma questão que eu acho que é muito importante as pessoas perceberem e que lhes faz muito sentido é, não são só as experiências adversas da infância que influenciam o desenvolvimento, elas não influenciam o desenvolvimento da criança, assim, não acontecem num vazio, ok? Há muitos outros fatores que podem agravar ou proteger-nos do impacto destas experiências. Por exemplo, tem sido visto que os primeiros 2 anos da criança são particularmente sensíveis, ok? Há estudos que indicam que o prognóstico é pior se houver muitos acontecimentos adversos na infância antes dos 2 anos. Mas, ainda mais fundamental do que isso, revelou-se uma coisa, lá está, isto se calhar dava tudo a outra sessão, metade dos slides só para essa sessão, que é a qualidade da relação da criança com os cuidadores. E isto aqui é que é a pedra de toque. Então vou só vos dizer que houve aqui um estudo que acompanhou uma série de famílias ao longo de 30 anos, não foi?
em que eles achavam que os principais fatores que iam ter depois impacto na saúde do adulto eram coisas como a personalidade da mãe, anomalias biológicas da criança à nascença, QI, as experiências adversas na infância. Não foi nada disso que revelou um maior impacto. O que revelou um maior impacto foi a natureza das relações entre os pais e os filhos. Está bem? E agora vou ler, está tudo muito bonito aqui nos PowerPoints, eu vou ler, que é para não me... A combinação de crianças vulneráveis, portanto, fatores biológicos, experiências adversas na infância, e cuidadores imaturos, ansiosos, inflexíveis, resultou em crianças ansiosas e dependentes. Okay? E uma atitude parental insensível, agressiva ou intrusiva para com os bebés de 6 meses era preditor de problemas de atenção, hiperatividade, agressividade na creche e já depois disso. Okay? Naturalmente, o tipo de cuidados que a criança recebe dos cuidadores principais influencia a capacidade dela de se autorregular e a tal resposta ao stress de que temos estado a falar. Quando o bebê tem um cuidador que é este bebê, diz, filho. A mãe não sabe, filho. Já está, agora vais para a cozinha e já vai dar. Desculpa. Né? Lá está, quando o bebê, quando a criança pede a nossa atenção e a gente lhe dá ali um bocadinho de atenção, é muito diferente de, se ele agora me chegasse aqui, assistiram em direto, né? E levasse uma resposta torta, tipo, não esteja agora não posso, né? Não quer dizer que às vezes não dê este tipo de respostas, que acho que ninguém é perfeito, em todas as relações parentais, às vezes já há sintonia, ok? O que é depois muito importante é nós repararmos a falha e é haver um rácio de interações positivas bem maior do que as interações negativas, né? Portanto, quando uma criança nasce, cresce com um cuidador que atende às suas necessidades, ela cresce com um sentimento de autonomia, de competência. Ela aprende que ela pode influenciar o mundo à volta dela. Quando eu estou em sofrimento e expresso as minhas necessidades, há alguém que me atende, ok? E depois nós, como pais, vamos aumentando o nível de stress, né? Não estamos sempre lá para atender a criança logo ali assim que ela chora. Vamos introduzindo aqui, lá está, stress numa quantidade que não é muito e que é pouco e por pouco tempo. E a criança vai aprendendo a tolerar níveis de stress cada vez maiores, ok? Mas nem sempre as crianças têm estes cuidadores sintonizados, ok? E a coisa pode correr muito mal quando os cuidadores não são capazes de se adaptar às necessidades do bebê. E nos piores casos, até quando temos negligência ou abuso. Para dar aqui um exemplo, crianças que aos 18 meses tinham com as mães uma comunicação muito perturbada, tornaram-se jovens adultos com um sentimento instável do eu, impulsos autodestrutivos, acessos de raiva sem motivo, um maior sentimento de alienação, e comportamento suicida recorrente. E quando estamos a falar em comunicação perturbada, duas coisas. Ou a criança precisava naquele momento de atenção e não a teve, ou a criança precisava de uma pausa, de um descanso, e o adulto continuou ali a querer manter a interação, ok? A privação emocional na primeira infância também é quase certa na história de adultos com doenças graves, como aquelas que falamos anteriormente. Mas não são só os maus tratos que levam a estas consequências, ok? Às vezes o facto de nós, como adultos, estarmos demasiado, porque é assim, e depois também tem a ver com a maneira como nós também gerimos o stress, etc. Perdidos ali nos nossos problemas, né? Às vezes, se calhar, podemos não estar tão disponíveis emocionalmente para atender as necessidades dos nossos filhos naquela altura, ok? E isso, quando se passa a minha infância toda nisso, isso sim tem um impacto, né? O facto de eu hoje estar aqui um bocadinho mais estressada porque tinha aqui uma apresentação e tive que fazer aqui umas combinações com os miúdos para gerir a coisa de outra maneira e não me chateio hoje aqui um bocadinho, né? Uma vez por acaso, como me disse uma doutora Marlene, se calhar nem é isto que lhes vai impactar a vida, mas se calhar se a infância deles for toda nisto, isto for se for todos os dias assim, hoje é porque tenho uma apresentação, amanhã é porque tenho muito trabalho, no outro dia é porque chegaram contas e não tenho dinheiro para as pagar, no outro dia é porque morreu alguém e eu estão a perceber?
o prolongado, a questão do prolongar-se no tempo, é que sim, deixa uma marca. Também não queria deixar de falar nisso. Há aqui dois ou três que eu passo então para a frente, mas este, eu tenho que falar nisto. A imagem é representativa. Eu procurei muito porque era a mesma imagem, como assim, que eu queria. O fenómeno da separação próxima, isto tem sido o nome que se tem dado a este fenómeno, de quê? Eu até posso estar presente, fisicamente, após os meus filhos, mas eu posso estar emocionalmente noutra, indisponível, né? E isto é uma coisa que agora, então, com a questão das tecnologias, tem-se visto cada vez mais. Eu até há poucos dias lia num livro um médico a dizer, por exemplo, há mães que estão a mudar a fralda, mães ou pais, estão a mudar a fralda ao bebê, mas a gente não estão a olhar para o bebê. Estão atentos ao videozinho ali do TikTok. Ou estão a amamentar ou a dar o biberão, que é um momento tão importante de estabelecer conexão com o bebê. Estão a amamentar, o bebê está ali a mamar, está descansadinho, e eu estou ali a ver o telefone. Não há contacto visual. E os bebés precisam deste contacto visual para desenvolver uma data de zonas do cérebro que são muito importantes para o nosso comportamento, da regulação emocional, da empatia, ok? Então isto é uma coisa grave que está a acontecer e que está a afetar cada vez. Hoje em dia, por exemplo, nós dizemos, imaginem, há muitas crianças que nós, se calhar, olhamos de fora e pensamos, mas qual a experiência da diversa na infância é que está aqui para ajudar a explicar este comportamento? Se passou nada disto, né? Mas se calhar passou-se isto que está aqui que a gente estamos a ver na imagem. Estão a compreender o que é que eu quero dizer? A criança tinha tudo, só não tinha aquilo que ela precisava, que era um pai ou mãe, os cuidadores, né? Estivessem atentos ao que ela precisava, não é o que ela desejava, é o que ela precisava. Okay? Isto é uma mensagem que eu não queria deixar de passar. E depois não podemos ficar admirados que a gente vê crianças que riem-se do mal dos outros, porque não criaram ali as zonas do cérebro que são responsáveis pela empatia. Já não podemos estar admirados do mundo que temos hoje em dia, porque enfim, não surgiu de nada. Há gerações e gerações que isto tem estado a ser criado e empurrado desta maneira. Mas, Susana, deixa-me só interromper e pôr já aqui, aproveitando este tema, pôr aqui já uma pergunta. Uma das nossas participantes perguntava formas de prevenção. Por que é que não se desenvolvem mais workshops parentais que vão de encontro a estes e outras experiências, não é? Que não se entende. Há alguma explicação? A quem é que temos que recorrer para que isto possa realmente acontecer? Aos políticos. Mas então permitam-me só, vou passar muito, não vou falar aqui da questão das crianças, que é para outra, apesar de ser muito interessante. Vou então passar aqui já para a parte das implicações, né? Para quê? Para as questões das políticas em termos de saúde e de educação. O que estamos aqui a perceber é que há uma data de coisas que podem correr mal, que se podem ser previsíveis, se eu prevejo que estes acontecimentos todos podem aumentar a probabilidade de morrer de um AVC, por exemplo, só para dar aqui um exemplo simples, né? Porque é que não se faz isto? Tem que se prevenir, né? Eu acho aqui muitas coisas. Eu acho que, por exemplo, a comunidade médica, até mesmo a comunidade médica, tem-se focado muito em causas que ajudam a explicar estas coisas todas que nós temos estado a falar, as dependências, as doenças, em causas que não se explica por aí, por exemplo, a questão da genética, ok? E não estamos a dizer que não há fatores genéticos implicados nisto tudo também, mas a genética não pode ser a explicação, porque senão isto já tinha sido resolvido, era simples, não é? Isto já está tudo tão avançado. Há aqui qualquer outra coisa. Eu vou dizer então aqui outra coisa. Aqui há uns tempos apareceu uma notícia numa revista de neurociência que tinham inventado um teste que nos permite saber se somos ansiosos. E a malta ficou maravilhada com aquilo. E eu comentei. A que ponto é que nós chegamos na nossa sociedade? A que ponto é que nós não estamos em contacto connosco próprios, enquanto seres humanos, com as nossas emoções? Eu preciso de um teste ao sangue para me dizer se eu estou ansiosa. Isto é ridículo. Isto é considerado um avanço, está tudo certo. É um avanço, é verdade. É muito giro do ponto de vista científico, fantástico. Mas isto não faz sentido nenhum. Eu preciso de um teste ao sangue para me dizer se estou ansiosa.
O que eu acho é que a humanidade tem procurado as causas para os seus problemas fora, porque procurar dentro dói, né? Só aqui para dizer, a doutora Marlene dizia-me se eu pudesse falar um bocadinho da experiência, a questão do nível prisional. Quando eu falo destas coisas nas prisões, há muita gente que diz que eu estou a dar-lhes uma desculpa para o comportamento deles. Não lhes estou a dar desculpa nenhuma. E não quer dizer que não aconteça, não quer dizer que não vá haver alguém que vá pensar assim, olha, que boa justificação, vou continuar a fazer a mesma coisa. Mas as reações que eu vejo opostas são negação, ou seja, negam isto. Isto é tudo mentira. Qual agora cá o facto de eu ter sofrido isto ou de ter passado isto, isso não tem nada a ver com o que se passa na minha vida agora. E o que é que eu vejo aqui? É uma negação da dor, ok? É uma negação profunda da dor que eu senti lá atrás, ok? Mas depois também vejo aqueles que olham, que vão às sessões e depois acontece uma coisa linda que é tenho muitos pedidos para atendimentos individuais depois das sessões. Ou seja, pessoas que realmente nunca tinham pensado disto desta maneira. E pessoas que realmente pensam, se calhar, porque há um médico que diz uma coisa que eu gosto muito, que é, não estamos aqui a fazer a apologia da fatalidade por causa do que me aconteceu na infância, ok? Estes impactos todos, eles não são determinados pelo acontecimento em si, foi a resposta que o meu organismo deu ao acontecimento, ok? E o que fica são as marcas fisiológicas, psicológicas, né? Então isso eu posso mudar, ok? Isso eu posso trabalhar. Eu não posso mudar o que me aconteceu, mas eu posso trabalhar sobre as marcas que me ficaram, está bem? O que é que a gente pode fazer para prevenir? Pois é isto mesmo. É melhores cuidados de saúde, melhores rastreios, instituições que estejam informadas sobre isso, para que não aconteça, por exemplo, haver auxiliares que trancam crianças em salas quando as crianças autistas estão desreguladas. Okay? Porque nem a pobre da auxiliar tinha mecanismos emocionais para saber, para lidar com a situação, e reparem que muda, e pronto, um exemplo extremo, mas não muda tudo, a gente em vez de olhar para o comportamento das crianças como é mal educado, é insolente, está-me a desafiar, não muda tudo quando eu penso, espera aí, isto está-me a querer dizer qualquer coisa, ok? Se isto não é normal, se isto está aqui a perturbar aqui o funcionamento normal da coisa, o que é que isto me está a dizer? O sintoma tem sempre uma história para contar. O sintoma tem sempre uma história para contar. Então, se a gente sensibilizar as pessoas, elas vão ter reações diferentes, ok? Isto, por exemplo, a nível das escolas. Eu, por exemplo, também falo muito com os técnicos do sistema prisional, né? Mas, ó, Susana, peço desculpa novamente interromper, e agora estamos mesmo já na linha final, na reta final, e tenho mesmo que colocar aqui algumas perguntas. E falava, nós vamos centrar aqui um bocadinho nas crianças, as consequências dos castigos no desenvolvimento. Espera aí, peço desculpa. Volto a questionar. Então, uma das nossas participantes pôs esta questão: quais as consequências dos castigos no desenvolvimento da criança? Falávamos há pouco de ficarem, por algum motivo, dentro das salas de castigo. O que é que realmente isto pode trazer a nível de desenvolvimento? Ok, eu diria o seguinte, são sempre questões que não têm assim uma resposta nem simples nem única. Depende do castigo, depende do que é que a gente entende por castigo, ok? E depende, depois vai depender principalmente do significado emocional que a criança vai dar àquilo. Por exemplo, os castigos físicos, um castigo físico, por exemplo, o que é que faz? Retira à criança o sentimento de dignidade, né? O que é que eu estou a passar de mensagem à criança? Eu sou maior do que tu, portanto, podes levá-las. Mas imaginamos, você até deu o exemplo do, por exemplo, ficar fechado numa sala, ou etc., que não tem nada a ver, nem vamos pôr aqui em cima da mesa, por exemplo, os castigos físicos. Mas reparem, um castigo que implique uma separação da criança, ok? O que é que eu estou a dizer à criança?
a tua emoção negativa não é admissível. Isto pode ter, lá está, não há resposta simples, depende. Eu tanto posso estar com o tempo, se calhar não é uma vez, a gente se calhar estar também um bocadinho mais coisa da cabeça e dar aquele castigo, né? Não é uma vez, repetidas vezes, ok? Depende. Eu tanto posso estar a criar uma pessoa, estamos a criar as bases para ser uma pessoa que é introvertida, que não demonstra os seus sentimentos, que se fecha, como posso estar a criar, lá está, isto está muito dependente depois também dos fatores intrínsecos, né? A reatividade, etc, etc, o temperamento inato, etc. Como posso estar a lançar as bases para uma pessoa que tem dificuldades na regulação emocional e que tem aquelas explosões. Ok? Ok. Isto leva-nos aqui, então, e porque falávamos, obviamente, da escola, qual seria ou qual será a melhor estratégia, se é que podemos colocar assim, para ajudar a ultrapassar dentro do espaço escola um episódio grave? E aqui deu-se o exemplo de bullying, como poderia ser um exemplo de uma situação que para a criança, sendo criança, para ela pode ser extremamente grave, para nós adultos poderia ser algo mais simples. Exatamente. Porque Estratégias para os educadores, mas também os para os educadores. pais, exatamente. Ok. Eu diria que é importante para a criança sentir que alguém está a fazer alguma coisa. Eu acho que aqui o fundamental para a criança é sentir que alguém se importou com a situação, né? Mas aqui a pergunta é mais no sentido de para ajudar uma criança em particular ou como prevenir isto no geral? Ajudar a criança, né? Sim, sim. Em Na particular. ajuda, pronto, exatamente, tendo em E a conta. lidar com a situação. Exatamente. Ok. Pronto, então isto, eu acho que a primeira coisa é se a criança teve a coragem de falar sobre isso, de dizer que isso lhe estava a acontecer, ou alguém se aperceber, né? A pessoa que se apercebeu, ou a criança, a pessoa a quem a criança contou, fazer alguma coisa, mostrar que se importa, e ir fazer alguma coisa. Sei lá, pode ser falar com o agressor, né? Dar medidas, caso a caso, é um caso, a gente não pode assim falar muito no geral, apoio a psicológico, né? E depois também depois aqui ter atenção a uma coisa que é, lá está, o impacto de uma situação de bullying não vai ser o mesmo para uma criança que tem uns cuidadores que lhe dão atenção, lá está, que não tenha muitas das outras experiências adversas com uma criança que as tenha, né? Cada caso é um caso. E depois aqui não podemos também deixar de tentar perceber o que é que se passa com o agressor, porque também isso não é normal. Uma coisa, o Eduardo Sacchi há uns tempos tinha um artigo muito giro que dizia que o bullying não é a mesma coisa que andar à bulha. Andar à bulha, os meus filhos às vezes andam à bulha. Enquanto tem vezes que a coisa não é muito grave, até ela os deixa. Então, a gente às vezes chateia-se. Eu às vezes, né? Andar à bulha às vezes, ok. O bullying é um comportamento que é perpetuado uma vez e outra vez e também demonstra uma grande disfuncionalidade e um grande sofrimento. Apesar de é óbvio que isto às vezes é um bocadinho difícil de ressoar nas pessoas que os filhos foram as vítimas, né? Isto não é fácil, né? Eu também tenho uma filha, eu sei que isto não é fácil, da gente ter a compaixão pelo agressor, mas do ponto de vista escolar, depois também o que é que a gente lhe vai fazer, né? Aquela criança que tem que continuar a ir à escola, ok? Tem que haver uma consequência? Tem. Agora, se calhar, consequências que lhe ajudem a criar esse tal sentimento de empatia, que se calhar não tem muito bem desenvolvido, né? E se uma criança não desenvolveu a empatia, se calhar também não a recebeu. E isto aqui é uma coisa sempre muito importante, que é, nós às vezes, como pais, a gente não estamos aqui a acusar os pais ou os cuidadores de serem isto ou de serem aquilo. Ok? A maior parte das pessoas, a maior, mesmo grande maior parte das pessoas, amam os seus filhos. Mesmo que há algumas situações cabeludas que a gente às vezes não acredita em certas coisas, as pessoas amam os seus filhos. O pior é que o amor que nós sentimos pelos nossos filhos não lhes chegam tal como a gente o sente. Chegam-lhes filtrados pela nossa personalidade,
pela maneira como a gente transmite as coisas e pela interpretação que eles fazem do nosso comportamento, etc, etc. Portanto, a mensagem às vezes chega lá, é como o telefone estragado. A mensagem não chegou lá, a gente sentimos muito amor, a gente, né? A mensagem às vezes não chegou lá. Portanto, isto é importante dizer porque... Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Há impactos às vezes a pessoas que não estamos aqui a dizer que não tratam bem os filhos e que não são amorosos, ok? Não, Mas às exatamente. vezes... Pronto, como eu disse, estávamos mesmo na reta final, ainda conseguimos fazer aqui 2 ou 3 perguntas. Eu não sei se dentro dos participantes que ainda se mantêm na sala, se há algum que queira, de forma sucinta, obviamente, fazer alguma pergunta à nossa oradora. Se assim o entenderem, podem levantar a mão no bate-papo, obviamente. Não? Susana, penso que foi muito explícita e foi bastante interessante a apresentação. Antes de lhe pedir, obviamente, aqui uma mensagem final, vou só, se há uma frase que eu recolhi naquilo que andei a pesquisar sobre o assunto, foi que quanto mais se sabe sobre estas experiências adversas na infância, enquanto pais, melhor podemos ajudar as nossas crianças a crescer sem as mesmas. E perante tudo aquilo que ouvimos hoje, queria então pedir à Susana que nos deixasse então uma mensagem final sobre o que foi a sessão e sobre este tema tão pertinente. Bom, e para já queria começar por dizer que espero que tenham gostado. Eu sei que depois começo-me a perder nas coisas e fica tanta coisa por dizer, fica para outra. Fica outra só para a questão do impacto psicossocial e o impacto que depois isto tudo tem nas crenças que a gente tem como adultos, etc, etc, etc. Mas sim, eu queria mais uma vez agradecer por se terem mantido até ao fim, porque isto é um tema da maior importância. E em Portugal, e por cá, deixem-me passar aqui esses slides, em Portugal está tudo por fazer. É uma coisa impressionante. Vou só por aqui estes dados que eu tirei de um site que eu vos convido a conhecer. E depois, eu já vi que aqui há pessoas a perguntar sobre acesso a materiais, eu posso disponibilizar os PowerPoints. Portanto, se calhar depois falo com a Marta ou com a doutora Marlene sobre isso. Eu não me importo de disponibilizar os PowerPoints. Tem informação a mais. Houve um estudo feito na Europa que tentou calcular, portanto, foi um estudo que foi analisar vários estudos que têm sido feitos sobre as experiências adversas na infância e o seu impacto, e foi tentar então depois calcular o custo que isso tem para as economias de cada país. Portugal não enviou dados para este estudo, o que eu acho que é muito significativo. Começo logo por dizer isso. Portugal não quis enviar dados para esta meta-análise. O que já te diz muita coisa. Eles sabem que isto está tudo numa miséria. Uma desgraça. Mas houve aqui aqui da missão pertinente, fizeram este cálculo com base nesse estudo, eles lá fizeram as continhas deles, isto vale o que vale, mas reparem, o custo estimado das experiências adversas na infância, porque lá está, se elas estão associadas às principais causas de morte, suicídio, a neoplasias, AVC, etc., eles calculam que o custo está em mais de 5 mil milhões, está quase 6 mil milhões, como vocês podem ver aqui. Um livro de um médico que eu gosto muito, ele a certa altura diz, estas crianças, esta combinação de crianças que passaram por muitas experiências adversas na infância e, todas as vezes, tiveram cuidadores que também não tinham as ferramentas, que já não vamos pôr culpa nas pessoas. As pessoas não tinham, às vezes, as ferramentas para ajudar a criança a passar pelo aquilo da melhor maneira, acabam a encher os nossos hospitais, as filas da Segurança Social, as ruas, as prisões, os hospitais psiquiátricos, é lá que a gente os apanha. Ok? E isto tudo custa para a economia. E como é que não se quer prevenir uma coisa que custa tanto? Eu, às vezes, nas minhas redes sociais, para quem me acompanha, eu partilho muitas vezes a questão enquanto o sofrimento der lucro, ninguém vai fazer nada a sério para parar o sofrimento. Ok?
Mas a nível individual eu acho que o sofrimento não nos dá lucro nenhum, pois não? Então, se calhar, respondendo à outra questão, o que podemos começar por fazer é isso, como sociedade civil, fazer pressão. Há coisas que têm que acontecer. Eu sou de acordo, sou da opinião, por exemplo, que as grávidas deviam de ser encaminhadas à consulta de psicologia. Estou a dizer que todas as grávidas precisam de acompanhamento psicológico, não estou a dizer isso. Onde eu trabalho, os reclusos também não precisam todos, quer dizer, por acaso aqueles até precisam, mas de acompanhamento psicológico. Mas eu faço um acolhimento e uma primeira entrevista com todos, e depois as situações são mais graves. Eu acho que todas as grávidas, por exemplo, deviam ser encaminhadas. Porque se calhar, nunca ninguém nos perguntou como é que está a sua vida. O que é que se passa? Como é que está? Como é que é o ambiente? Olha, dá-se bem com o companheiro? Não há companheiro? Tem condições económicas? Como é que está? Estabilidade, etc. Né? Se calhar nunca ninguém nos perguntou, mas se calhar tinha sido significativo nos perguntarem. Se calhar podíamos começar por aí. Ou uma coisa que em Portugal as pessoas não gostam muito, mas que nos Estados Unidos e na Inglaterra resultou muito bem, que foi as visitas domiciliárias da enfermagem e os programas de intervenção precoce. E em Portugal ainda há uma coisa muito grande de ir lá alguém a casa. Eu lembro-me quando estava grávida da minha Mariana, isso foi falado, as enfermeiras foram lá. Eu não vivia numa casa rica, eu vivia numa casa bem velha, não era propriamente uma casa de luxo, né? Eu também pensei, as enfermeiras vêm, né? Mas foi extremamente importante as enfermeiras irem lá. Elas lá avaliaram a bebê e é também esclarecido vezes com elas. Mas eu vi muitas colegas que fizeram comigo o curso de preparação para o parto que negaram a visita das enfermeiras. Né? Se calhar temos que começar por aqui. A questão de informar as escolas para que se esteja mais atento. Se calhar precisamos de mais psicólogos das escolas. Aqui podem dizer que eu estou a puxar a brasa à minha sardinha. Mas agora vou dizer uma coisa. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu colaborava nas JAECs. E agora vou dizer uma coisa. Eu pensei que sabia dizer isto, porque há de estar aqui a minha coordenadora das JAECs. Mas também não é nada de mal. Eu só das turmas que eu tive este ano, eu enchi a lista do psicólogo. Com coisas que vi ali, porque eu pensava, isto passa-se aqui qualquer coisa. Às vezes de resolução mais simples, outras vezes de um acompanhamento mais longo, etc. Mas garanto-vos que este é a lista do psicólogo. Não há. E não há resposta. Não há resposta. Agora, por exemplo, vou também aqui puxar Temos que trabalhar para isso. Temos que trabalhar para isso e eu acho que também vai de cada um de nós. Sem dúvida nenhuma, eu acho que costumamos dizer que estaremos aqui sempre todos em prol do superior interesse das nossas crianças e jovens. E acho que se muito nós dizemos no nosso movimento associativo parental que o caminho faz-se juntos, e é com todos, e para todos, em prol deles. Por isso, se há que, muitas das vezes a mudança dá trabalho, mas no fim, se os vemos felizes e contentes, se os vemos alegres de saúde, eu acho que já valeu muito a pena. E depende de todos, depende de nós pais, depende dos técnicos, dos médicos, dos professores, dos educadores, do pessoal não docente, que diariamente, naquilo que lhes é possível fazer, fazem-no, obviamente, de coração. Por isso, eu acho que é isso. Eu acho que é este trabalho que nos enriquece acima de tudo e que passa as bases para eles, porque, sem dúvida nenhuma, se houve coisa que todos nós hoje percebemos, é que estas experiências começaram lá atrás. Muitas das vezes ou em casa, mas nem sempre. E é importante. Não, 10 segundos para dizer uma coisa. Há um estudo que relacionou o estado de saúde do adulto, não com as próprias experiências adversas da infância, mas com as experiências adversas da infância dos pais. Exato. Por isso, sem dúvida, não começou connosco, nenhuma. Não começou connosco, mas pode acabar connosco. Exatamente, exatamente. Eu vou partilhar depois aqui um vídeo muito bom. Permitam-me, para mim foi
pode não ser para outros, mas que tem muito a ver, obviamente, com as experiências adversas na infância, e vê-se o crescimento e o desenvolvimento de uma criança, obviamente em banda desenhada, precisamente que explica isso. Susana, em 15 segundinhos, a sua mensagem final para todos os que estão aqui presentes. A minha mensagem final é que estejam atentos aos vossos filhos e a vocês próprios e cuidem de vocês, porque se calhar o vosso bem-estar emocional, eu estou a falar para pais, então cuidem de vocês, o vosso bem-estar emocional é a coisa que mais vai influenciar e proporcionar bem-estar emocional aos vossos filhos lá à frente. Se vocês não estiverem bem, não conseguem estar bem para perceber o que é que eles precisam. Portanto, cuidem de vocês para poderem cuidar deles. Acho que era esta a mensagem que eu se calhar deixava. Obrigada, Susana, em nome de toda a equipa. Obviamente no início não disse, mas esta equipa, para além de ter o município e a Associação de Pais, também conta com a parceria da nossa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, também de Ensinar a Sorrir e do agrupamento de escolas Belchior Viegas. E antes de passar a palavra à Marlene, para fechar então a sessão, queria obviamente agradecer à Susana pela excelente exposição e o tema que nos trouxe, e pedir se o Décio ainda está por aqui, enquanto representante hoje do nosso agrupamento e nosso parceiro neste... Quase sempre. Muito bem, claro que está, pronto. Muito boa noite, Sim. Décio. Olá, boa noite. Gostava que deixasses também aqui uma mensagem, como vem sendo Olha, prática. foi um prazer conhecer a Susana, ainda mais sabendo que ela é da casa, né? Fiquei muito contente com aquilo que ela trouxe aqui, queria lhe dar os parabéns pelo webinar. Temos pena que não conseguimos aproveitar na totalidade, mas esperamos que tenhamos uma próxima oportunidade para falar aqui de algumas temáticas que pareceram super interessantes. Queria agradecer mais uma vez à Associação de Pais, à Câmara e todos os parceiros do CPCJ, que foi falado aí também, que me proporcionaram este momento, que foi sem dúvida muito bom para todos os que estiveram presentes aqui a assistir. Quero dizer que, pronto, para além disso, queria também me referir aqui e pedir desculpa em nome da diretora, dela não está presente, mas com tantas funções que ela tem, hoje não conseguiu estar aqui presente com muito desgosto dela, que queria estar. E fico muito contente do projeto que nós temos para o nosso agrupamento, que faz todo sentido. Nós queremos uma escola feliz, com alunos felizes, com professores felizes, com pais felizes, e o nosso lema é muito por aí. Se nós conseguirmos que todos os intervenientes da escola venham à escola com prazer, então os objetivos estão cumpridos. E é muito por aí. A Susana acabou aqui com uma frase que eu ia reforçar e ela quase que me tirou as palavras, que é os pais têm que estar bem consigo próprios para conseguir estar bem com os seus educandos. E é muito por aí. Nós andamos todos os dias à procura de quem é que erra, quem é que está mal, quem é que falha. É o professor, é o filho, é o pai, é o tio, são todos que estão mal. E não faz sentido andarmos assim. Nós temos que olhar para as coisas ao contrário, que é assim, o que é que eu posso ser mais-valia para as coisas serem melhores. Os professores podem ser mais-valia em umas coisas, os pais podem ser mais-valia noutras, todos os intervenientes podem pôr o seu melhor para conseguirmos ser todos melhores. Esse é o caminho que temos que fazer, em vez de andarmos aqui à procura do erro. Não, temos que arranjar formas de todos nós, dando o nosso melhor, conseguirmos fazer seres melhores, que é o que importa aqui. Sem dúvida que as experiências vão se sentir nas gerações, as nossas como pais e como educadores, ou seja lá o que for. Depois nos pequeninos isso passa, é normal, e há estudos feitos. Infelizmente Portugal está
anos-luz atrás nesses aspectos e temos muito a crescer relativamente a isso, mas, mas esta mensagem é muito importante. A Susana também falou aqui da falta de psicólogos. É assim, nós temos os nossos psicólogos cheios e não conseguimos dar resposta assim. A questão da ansiedade, então, agora que é um tema que se fala a toda a hora, é assustador nos nossos alunos. Mas pronto, lá está, nós fazemos o melhor que conseguimos com aquilo que temos e não vamos andar aqui, senão estou a dizer que não devemos fazer e vou estar aqui a apontar eu o dedo, não é isso que é pretendido. É com aquilo que temos, vamos sempre pedindo mais, não é? Embora a gente apanhe o não, pode ser que um dia apanhemos o sim, com aquilo que temos tentamos dar o nosso melhor, os nossos psicólogos dão o seu melhor, os professores dão o seu melhor, os auxiliares dão o seu melhor dentro dos espaços escolares e os educadores dão o seu melhor e os pais também têm que dar o seu melhor. E às vezes andamos aqui muito e isso está mais que falado, andamos aqui muito preocupados em trabalhar e a correr e vamos dar as melhores condições aos nossos filhos. Quando às vezes é só a gente se baixar ao pé deles, ouvi-los, dar-lhes um bocadinho de atenção, e resolvemos mil e um problemas que poderão ser traumáticos para os nossos filhos e às vezes é só mesmo tempo. Era aquela questão de, pronto, ele está a passar aí outra vez, mas qual é o problema dele estar acordado hoje? Não há problema nenhum, é só hoje, né? Exato. E se calhar até é importante ele sentir Era que... mais grave estar aos berros com ele para o obrigar a ir dormir. Claro que sim, né? Por aí a gente tem é que estar atentos aos nossos filhos, aos nossos alunos, e tentarmos dar resposta a melhor possível para o bem deles. Isso é o mais importante de tudo e é essa mensagem que eu queria deixar aqui. Parabéns. Obrigado, Décio. Não tínhamos a diretora, mas temos a subdiretora. Pronto. Exato. Exatamente, mas estamos sempre muito bem acompanhados. Muito obrigado também. Assim sendo, esperamos que obviamente, esta sessão tenha ido de encontro às vossas expectativas. Como tenho colocado no bate-papo e já tinha dito anteriormente, a sessão está a ser gravada, depois, posteriormente, será enviado o link para poderem rever ou então para mostrar a alguém que tenha interesse em ver. Também a Susana depois facultar-nos-á a apresentação, para depois poderem, com mais calma, ver um bocadinho mais o que é estas experiências e poder analisá-las também no PowerPoint que ela, de forma muito, muito fantástica, nos apresentou. Assim sendo, por mim, vou dar por terminada. Antes de passar então à Marlene, agradecer a vossa presença. O Alberto hoje tem estado muito calado, é estranho, não é? Quem o conhece nestas andanças sabe que ele não é homem de ficar calado, mas também quem sabe ele vai guardar-se para o próximo sábado, por isso está tudo bem. Agradecer, obviamente, a presença de todos os que estão ainda desse lado. Esperamos voltar-vos a ver na nossa próxima sessão, mas isso vou deixar à Marlene para desvendar. Bem-ajam e, Marlene, deixo então para tu fechares mais uma sessão com chave de ouro. Obrigado, então, boa noite para todos. Obrigada. Chave de ouro é aquilo que nós temos tido ao longo deste serão com uma reflexão tão interessante. E mais uma vez agradeço à Susana por nos conduzir nesta reflexão. Eu gostava apenas, e antes de terminar, de sublinhar uma frase muito importante quanto a mim, que a Susana nos deixou no início da intervenção, e reportando-me aqui à minha experiência na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, quando a Susana dizia que às vezes parece que mais traumático do que a situação, nomeadamente do abuso, é a criança sentir que não foi apoiada. E eu posso-vos dizer por experiência desses anos de comissão que é assim mesmo. E temos que ter isso em conta. Infelizmente, muitas vezes é a falta de empatia
é a falta daquele apoio. É uma mãe que preferiu ficar ao lado do companheiro, do agressor, e não foi capaz de mostrar o que era mais importante, e isso é um eco que fica para a vida inteira. Eu gostava de vos deixar esta mensagem também da importância às vezes de pequenos gestos, de pequenas palavras. Nós vivemos num mundo em que a imagem é rainha, mas as palavras continuam a fazer toda a diferença, quer para o bem, quer para o mal. Se calhar até dava para um webinar deste, Marta, só a importância das palavras, que às vezes descuramos, mas elas ficam na nossa vida de uma forma incrível, e algo que está dito não mais se apaga, não é? Não há delete para a vida. Mas pronto, era só esta reflexão. Dizer também já agora, e em resposta àquele desafio da Susana, eu compreendo perfeitamente a sua revolta até, pronto, efetivamente nós precisávamos de muito mais meios, muito mais técnicos, muito mais recursos, é verdade, percebo isso perfeitamente e lutamos, aliás, contra isso todos os dias, mas dizer que felizmente por cá somos pouquinhos, temos pouco, mas utilizamos a aritmética da soma e da multiplicação, das vontades, e por isso tentamos combater essa falta, nomeadamente, eu gostava só de vos dizer isso, desde há muito tempo, que existe uma prática, e a Susana falou um bocadinho disso, uma prática das visitas domiciliárias, isto por parte da saúde aos lares quando nascem as crianças. Eu acho que é muito interessante realmente esta prática, mas efetivamente estas e outras práticas às vezes não são mais possíveis porque as famílias também se fecham. Pronto, eu gostava de vos dizer isso, porque nós neste momento temos mais ou menos, sei lá, 7, 8 psicólogos que trabalham com crianças no concelho, isto a nível público naturalmente, são 2 no agrupamento, é um dos 3 psicólogos do município que trabalha só praticamente nas escolas, é a própria colega da comissão que é psicóloga, mais uma colega que está a apoiar as famílias de rendimento social, e mais uma no centro de saúde, e mais uma psicóloga que nós temos num projeto jovem, a Ruth Souza, que aliás já tem sido nossa oradora aqui nas sessões. Juntamos todos esses técnicos já agora numa estrutura que inventámos, que se chama Rede Psicossocial, e nessa estrutura, com reuniões regulares, tentamos realmente perceber situações mais agudas, mais complexas que possam existir e que por vezes surgem nas famílias que não vão pedir apoio, não é? Pronto. Isto para vos dizer também que, se por um lado faz falta recursos, por outro lado, e peço sempre esta ajuda a todos, faz falta ainda perceber a importância de ir ao psicólogo e que não é para aqueles que são assim assado, mas são para todos. Este trabalho ainda está por fazer, porque se até nas crianças mais ou menos existem mais pedidos do que recursos, é verdade, a verdade é que para adultos, falando de adultos, tantas pessoas que beneficiariam de apoio, existem às vezes respostas e as pessoas continuam a não aceitar esta intervenção. Portanto, eu gostava de deixar esta última nota, um bocadinho aqui na sequência do que o Décio dizia, para além das instituições e do sistema, todos nós temos que fazer parte da solução e todos nós temos que perceber que às vezes somos nós que podíamos fazer melhor, não é? Antes de apontar as falhas aos outros, somos todos nós mesmo, incluindo-me a mim própria. Então, precisamos de perceber isso e de fazer um bocadinho diferente, porque um gesto, um pormenor pode ser um por maior. Pronto, era só isto que eu gostava de dizer, agradecer uma vez mais à Susana. E agora, vou desvendar o nosso próximo encontro, Marta. Aliás, eu acho que nós já vínhamos falando deste tema há algum tempo e, se tudo correr como previsto, teremos então em junho, antes da pausa para o verão, que costumamos fazer, teremos um tema apaixonante, interessante, que são os gêmeos. Vamos ter, a princípio, no dia 14 de junho, um interessante webinar com a pediatra Marisol Anselmo sobre os gêmeos. Como lidar com gêmeos, quem está à espera, que avisos poderemos partilhar e, sobretudo, vamos tentar juntar muitos pais de gêmeos para dar aqui testemunho de como lidar com este duplo desafio na parentalidade. E acho que em São Brás do Portel temos até uma boa percentagem, não sei se acima da média nacional, mas é
é algo que nos intriga e nos faz curiosos. E pronto, era o que gostava de dizer, desejando a todos um excelente fim de semana já antecipadamente. Dar os parabéns à Marta e peço desculpa pelo atrevimento, porque a Marta prepara-se, a Marta e toda a direção do agrupamento e toda a nossa comunidade educativa prepara-se para um momento muito importante no próximo sábado. Vamos ter a segunda cerimónia de entrega do selo Escola Amiga da Criança, é aqui muito fruto do seu trabalho e da motivação de sua equipa, e não podia deixar de dar este toquezinho. Vou agora tentar deixar-vos com uma música, como é habitual, e uma vez mais contei com a colaboração da colega Ruth Souza, que é assim uma espécie de consultora artística para os nossos webinars, e a quem eu agradeço muito e mando um beijinho especial. Vamos tentar. Sim, eu gosto com a minha infância para fingir que não magoa. O meu à vontade passa por arrogância, porque eu quero dizer tudo às pessoas. Sim, eu já vomitei o almoço com 2 dedos na garganta. E já gostei do rapaz mais perigoso, estava bem na confusão, já tive tanto. Sim, eu tive falta de pai e todos riram dos meus sonhos. Saudades que não avisa quando sai, se fizeres mal eu perdoo-te. Sim, também sou das que se a defender uma ideia. Digo que confiança não me falta, mas a internet fez-me acreditar que eu sou feia. Anda tocar os violinos, eu sou a história triste que já vimos nos filmes, sou a que sobrevive. Só quis dar aos meus filhos o amor que nunca tive. Só não me faltou poesia porque me afoguei nos livros. Fiz de tudo piada para não me tirar o sono. Acho que eu Marlene, não se está a ouvir, Marlene. o final não existe, isso eu posso escrever. Esse eu posso escrever. Sim, eu tenho ansiedade e às vezes acho que é ela que me tem. Sou das que até diz que tem saudades, mas devia e até queria ligar mais à minha mãe. Sim, eu penso-me em Capicúas e não respiro nos túneis para pedir desejo. Para pedir às estrelas ou à lua uma vida com menos luta e um pouco mais de beijos. Anda a tocar os violinos, eu sou a história triste que já vimos nos filmes, sou a que sobrevive. Só quis dar aos meus filhos o amor que nunca tive. Só não me faltou poesia porque me afoguei nos livros. Fiz de tudo piada para não me tirar o sono. Acho que é hoje que me largas, tenho trauma de abandono. Eu fui a história triste, mas eu não pude escolher. O final não existe e esse eu posso escrever. Esse eu posso escrever.
Esse eu posso escrever. Esse eu posso escrever. Obrigada. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite.